e a cabeça com 7 diademas. Aqui nós vimos a figura de uma mulher, e também vimos aqui, no versículo 3, um grande dragão. Ele está a fim de devorar o filho varão. Irmão, todos nós, não tem um irmão ou irmã que não esteja passando por tormentas, por sofrimentos, aflições, e por lado negativo há um sofrimento, mas por lado positivo, Deus está formando o varão. Deus está trabalhando, forjando o nosso caráter. E quanto mais nós mergulharmos na palavra, que é a palavra que produz a transformação em nós, quanto mais essa palavra circular em nós, mais seremos transformados. Os irmãos creem nisso? Ó Senhor Jesus, precisamos crer, irmão, que Deus está fazendo uma obra. E Deus não desiste de você. Deus insiste nos fazer reinar, irmãos. E como Ele tem insistido, como nós somos teimosos, como nós somos arrogantes, né? Desinteressados com as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Ó Senhor. Então, essa mulher representa a totalidade do povo de Deus, composta pelo povo de Israel, mais a igreja. Então, a história do povo de Israel, todos nós conhecemos. E começa ali, quando Deus fez um chamamento ali para Abraão, sabendo que a raça criada, houve um problema, e que causou isso até hoje, ainda causa. O mundo hoje jaz o maligno, o mundo hoje vive nas concupiscências da carne, né, do engano, da cobiça. O mundo gera em torno disso. Nós estamos aqui, nessa terra, porém não somos dessa terra. A nossa pátria é outra. E nós aguardamos uma pátria superior. Então, irmãos, é esse processo que Deus está trabalhando em cada um de nós. Então, a história do povo de Israel, que faz parte do povo de Deus, ela foi interrompida por um certo período. Que vai voltar a história de Israel de novo quando o Senhor Jesus voltar. Quando eles estarão ali clamando pelo Senhor, então Deus irá salvá-los. Por quê? Toda a história de Israel foi interrompida por causa de que os homens queriam cumprir a vontade de Deus, as leis de Deus em si mesmo. Então, está fadado a cair todo cristão que quer servir a Deus em si mesmo, que quer cumprir as leis. Certo? As leis são boas no nosso espírito, mas a lei forçada em nós, ela produz morte em nós. Porque o homem não consegue agradar a Deus em si mesmo, cumprindo a lei. Então, muitos irmãos que são da igreja, porém não reúnem conosco, eles vivem tentando agradar a Deus, cumprindo as leis. Não faz isso, não corta isso, não corta aquilo, não come isso. Irmãos, isso só produz um fardo pesado que te afasta de Deus. Por fim, quase todas as pessoas que a gente contata que está afastado de Deus, você pode perguntar, ele reuniu num grupo que tem muitas leis, o fardo é muito pesado, nós não vamos conseguir. Ó Senhor Jesus, por isso que nós devemos viver a lei do Espírito da vida. Ó Senhor Jesus. Então, se acabou foi interrompida a história de Israel, então agora começa a vigorar a história da igreja. A igreja é que agora cabe à igreja cumprir a vontade de Deus. Então, quando diz a igreja, diz respeito a cada um de nós. Nós é que temos hoje de trazer a vontade de Deus é o quê? Que Cristo encabece todas as coisas, certo? E que seu reino seja estabelecido nessa terra. Essas duas coisas não podem sair de nós, irmão. Como Cristo começa a encabeçar? Primeiramente em você e em mim.
certo? Depois nós servimos a Deus, servimos o Senhor, pregando o Evangelho, com os jovens precisam ser encabeçados, os adolescentes precisam ser encabeçados por Cristo. E eu testemunho que, durante esse tempo todo de vida de cristão, eu nunca vi tanta coisa acontecer ao mesmo tempo, tantos milagres. A começar com nossos jovens, com nossos adolescentes. Quem não participava de nada, tinha a liberdade de fazer. Agora não, agora eles estão servindo ao Senhor, nos impulsionando, encorajando a tendência, encorajando os capitães de guerra a servir o Senhor. Agora, tudo por quê, irmão? Porque são simples e obedientes. E o que falta em nós, mais velhos, é isso: simplicidade e obediência. Ó Senhor Jesus, para que o reino esteja estabelecido aqui nessa terra. Então, mostra essa mulher, que é a igreja, ela está gerando. Você pode se sentir um feto na igreja, sendo trabalhado. Alguns estão sendo mais rápidos formados. Numa gestação, a criança está ali do ventre, ela recebe todos os nutrientes que a mãe tem. A mãe precisa alimentar bem para que a criança receba todos os nutrientes. E quando ela nasce, acontece o seguinte, ela cresce devido ao que ela recebeu. Então, irmãos, o que nós estamos sendo trabalhados hoje, nós estamos sendo gerados. O que você tem recebido? Palavras de vida? Temos recebido palavras de vida? E isso vai transformando a nossa vida, irmão, vai transformando o nosso ser. Até que o dia que nós alcançarmos a estatura do varão perfeito. Então, nessa hora, irmão, seremos arrebatados. Até então, se for olhar para a condição minha, a condição de alguns irmãos, nós não estamos prontos. Mas cabe a Deus fazer esse julgamento, não você. É Deus que sabe o tanto que você serve Ele, é Deus que sabe o tanto que você merece ou não ser um vencedor. Então não existe uma régua para medir o tamanho do crescimento dos irmãos. Às vezes, você é um irmão ativo, envolve, mas tem irmãos que não têm essa disposição, mas ele é um irmão que ora, é um irmão que prega o Evangelho, é um irmão que vive, às vezes até meio oculto. Deus pode considerar ele como um vencedor? Lógico. Por exemplo, alguém que... Você já foi na África, Rogério? Não? Você veio de lá. Acho que nenhum de nós aqui fomos na África, né? Fisicamente. Mas espiritualmente já fomos? Sabe como? Quando você oferta. O que está acontecendo lá, você tem parte, irmão. Nós precisamos enganar essas impressões de nós para que o Senhor possa caminhar mais rápido de nós. O Senhor Jesus, amém? Então mostra essa mulher gerando ali, no qual todos nós fazemos parte, né? Salmo 51. Salmo 51. Ó Senhor Jesus. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não despreza, ó Deus. Então, aqui ele fala que sacrifícios, irmão, aqui esse sacrifício aqui é querer fazer alguma coisa para Deus, sacrificar. Por exemplo, é necessário fazer jejum? O assunto não é esse, mas só para mostrar. Eu preciso fazer. Irmão, quando você está pregando o Evangelho, quando você está ali desfrutando, esse é o verdadeiro jejum. Então o Senhor fala aqui que um espírito, Senhor, quebrantado. É um coração, né? Não está endurecido, engessado. Um coração que foi transformado. Então, aqui fala do coração quebrantado. Não é isso? O espírito quebrantado. Então, o que é isso, irmãos? Sabe, irmãos, ultimamente nós temos sofrido muitos ataques. Temos ouvido muitas coisas. Mas se você tiver um espírito quebrantado, você não vai dar ouvido a essas coisas.
Eu vou explicar isso ainda, eu vou contar uma história para os irmãos. Aí o outro é o contrito, é um coração arrependido, reconhece os pecados e os erros, e busca a transformação por meio de Deus, que é a palavra. Então, uma coisa é você ser iluminado e reconhecer o pecado. E reconhecer o seu erro. Sabe qual é a maior dificuldade para Deus trabalhar, irmão? Porque o nosso coração é a nossa mente, vontade e emoção, mais a nossa consciência. Deus vem e te ilumina na sua consciência do seu pecado, do seu erro. Mas aí tem que passar pela minha alma, que é a minha mente, vontade e emoção. Aí mora o problema. Então, o contrito, ele está disposto a arrepender. Quantas coisas, irmãos, que nós praticamos, fazemos errado e não aceita ser iluminado pela palavra do Senhor, não aceita ser iluminado pela comunhão dos irmãos. Eu vou contar uma história para vocês, para vocês entenderem. Eu quero que vocês repitam comigo para isso ficar bem gravado, tá? A característica principal de um jumento é teimosia, é ser teimoso, certo? Quem que é teimoso? Tem jumento aqui? Não, o irmão não. Cheio de jumento aqui. Teimoso, nós somos teimosos. Então tinha um jumento e um tigre. Os dois conversando, isso é uma história, tá? E o jumento falando que a grama era azul. E o tigre falando para ele que a grama era verde. E o jumento, não, ela é azul, ela é azul. E o tigre, não, ela é verde. Então vamos conversar com o rei. Foram até o Rei Leão, e o Rei Leão contou a história para eles, né? Eles contaram, e o jumento falou, não, eu estou falando para o tigre que a grama é azul. E o tigre, não, é verde. Aí o Rei Leão falou para ele assim, olha, a grama, o burro, jumento, teimoso, né? Você acredita que a grama é azul? Ele, eu acredito. Então a grama é azul. Aí o jumento saiu todo feliz, né? Porque venceu a discussão. Aí o tigre ficou para trás e falou, ô rei, por que o senhor falou que a grama é azul, se ela é verde? Ele falou assim, porque com um jumento, com um teimoso, não se discute. Depois que pôs na cabeça que é azul, irmão, ninguém tira. Às vezes nós somos assim, irmãos. Deus está falando, nós é um jumento. Não, e aí Deus faz o quê? Deus é um perfeito cavalheiro, irmão. Ele não vai forçar. Agora, nós vamos passar por uma consequência depois. Quanto tempo o Senhor está falando da sua volta? Quanto o Senhor está falando que nós precisamos mergulhar na palavra? Mas eu sou jumento. Sou teimoso. Então, irmão, para os teimosos, algumas irmãs vêm procurar os irmãos, na época eu estava na administração, eu quero casar, irmã. Não adiantava falar nada, irmãos. Se descesse um anjo do céu para falar que não era para casar, ela casava assim mesmo. Aí depois vinha, irmão, devia ter escutado você. Jumento, não estou falando, não só as irmãs, não, os homens também. Teimosos, irmão, teimosos. Então, o Senhor, irmão, está trabalhando isso em nós, quebrando essa casca dura que nós temos, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, dando sequência à mensagem, o inimigo de Deus tenta nos afastar do foco, tirar a nossa paz. Ele sabe que nós estamos lutando para o reino. Você acha que viver a vida da igreja, ou ser um cristão, é simplesmente só desfrute? Irmão, do mesmo lado que tem Deus te abençoando, te encorajando, Satanás está o tempo todo tentando te frustrar, falando coisas para você escutar, te dando até mesmo a aparência de bondade em algumas coisas que você ouve, mas isso só para tirar o seu foco. Só para tirar o seu foco. Vou contar mais uma história. Eu gosto de contar história para exemplificar. Havia uma corrida que era famosa por ninguém conseguia vencer essa corrida. E todo ano eles promoviam essa corrida. E no ano que vinha, foi feito de novo, né? Todo mundo já chegava lá, ninguém vencia mesmo, então vamos correr. E
começou a corrida. Um jovem foi lá e venceu a corrida. Aí todo mundo foi querer saber por que ele venceu a corrida. Sabe o que ele era? Ele era surdo. Ele não deu ouvido ao que as pessoas falavam. Irmão, está destinado para nós o quê? O reino. Não fique escutando palavras que vai te dar confusão. Nós não seguimos homens, nós seguimos a uma visão governante. Se você começar a escutar coisas, irmãos, você vai, aos poucos, vai ficando para trás, irmão. Ó Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a não olhar para os lados, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É esse que vai fazer eu e você ser vencedor. Então, Satanás sabe que nós estamos lutando, irmão, sabe. Então, do mesmo jeito que tem o lado de Deus te encorajando, Satanás envia seus servos para nos atrapalhar, até mesmo homens, para que nós paramos de caminhar, irmãos. Eu quero dizer um negócio, eu já passei por tanta coisa, eu já vi tanta coisa, já vi tantos irmãos poderosos cair, né? Já vi situações, vi um tormento, e a lua minguante, às vezes que não tem tanta... Mas, irmãos, o caminho é perseverança, perseverar. Sabendo que os dias dele estão próximos, ele vai intensificar, irmãos, na nossa vida, a tentar te atrapalhar, a tentar te tirar essa visão governante, que você pode, eu posso ser uma parte desse filho varão e reinar com o Senhor. Eu acho que todos nós deveríamos orar ao Senhor. Senhor, viva a vida da igreja, é por causa do reino. Eu quero alcançar o reino. Eu vou alcançar o reino. Eu não vou ficar escutando coisinhas aí. Ó Senhor Jesus, aleluia. Eu quero ler aqui no Alimento Diário, a página 48. Eu quero ser fiel nisso aqui para que os irmãos possam, né? Eu estou, página 48, só o primeiro parágrafo. O inimigo de Deus usa as pessoas malignas para nos ameaçar e tirar de nós a paz, enquanto servimos ao Senhor, porque Ele sabe que estamos na luta pelo reino. Há uma luta ferraz. O diabo tenta assustar-nos, perturbando-nos, principalmente tirar o nosso foco e determinação de executar a vontade de Deus. Então, é esse inimigo que está fazendo isso. Ele quer isso, tirar você e eu do foco, daquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes eu vejo alguns irmãos que pararam de reunir. Irmão, eu fico impressionado, porque, sabe por quê, irmãos? Não é que não tenha palavras, não é que tenha... Mas o único lugar que nós encontramos palavra que nos direciona para o reino é a vida da igreja. Só a vida da igreja que fala de negar a vida da alma. Vocês já ouviram falar algumas mensagens sobre prosperidade aqui? Prosperar. A nossa prosperidade é que o Senhor ganha a nossa alma. Nada contra irmãos que têm, que trabalham para ter as coisas. Que nós estamos nesse mundo, precisamos disso. Mas, irmão, o foco não é esse. Isso tudo vai ficar aqui, irmãos. Na hora que você partir, se não for com o Senhor, isso tudo vai ficar aqui. E cada dia, irmãos, é um dia para você viver intensamente no Senhor. Fica perto daqueles que você gosta. Fale mais que ama. Abraça mais. Fique mais perto. Seja um com aquele que está do seu lado, com o pai, com mãe, com filhos, com a esposa. Porque depois que parte, irmão, aí vem, e aí, o que eu vou fazer? Já partiu, irmão. Então, viva intensamente a vida da igreja agora. Porque quando o Senhor voltar, irmãos, haverá choro e ranger de dente. Por quê? Porque agora que eu estou precisando, eu não faço. E não julgue nenhum irmão, por favor, não julgue ninguém. Por exemplo, eu estou aqui de blazer aqui. Foi o recurso que eu encontrei por causa dos ar-condicionado. Você vai me julgar? Eu não dou conta, irmãos. O Gerson não dá conta, outro irmão não dá conta. Vai parar de reunir por causa disso, Gerson? Não vai. Nós temos que estar aqui.
E quando eu estava na administração, um dos irmãos que pediu o ar-condicionado foi eu. Os irmãos até assustaram, o Pimenta pedindo ar-condicionado. Sabe por quê? Porque eu não posso pensar só na minha pessoa. Para os irmãos, tem muitos irmãos que gostam, mas tem muitos irmãos que têm dificuldade. O irmão perguntou para mim que para pegar água, eu falei que quero água quente, quer dizer, água natural. Se eu beber água gelada aqui, acabou a mensagem, eu começo a tossir aqui, irmão. Eu estava sentado no meio, por causa do ar frio, irrita, irmão, eu começo a tossir. Olha o Gesso bebendo água lá. Então não julga, irmão, nunca fique julgando os outros. Se aquele irmão é mais crescido, aquela irmã é mais crescida, irmão, olha firmemente para o autor e consumador de sua fé. Ó Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 3,18. Agora que eu vou começar a entrar na mensagem. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui se tirou o título dessa mensagem. Cristo morreu pelos pecados para nos conduzir a Cristo, a Deus. Ó Senhor Jesus, mostra que o Senhor reabriu o caminho que tinha sido fechado lá em Gênesis capítulo 3. Vocês lembram lá quando Adão pecou? E ele foi tirado do jardim do Éden, porque ali havia, irmãos, antes de Adão ser expulso, Deus o colocou no jardim do Éden. E falou para ele que de todas as árvores ele poderia comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no meio do jardim havia essas duas árvores. Irmãos, nós sabemos qual árvore que Adão comeu. Nós sabemos que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes nós não entendemos por que Deus o tirou do jardim do Éden, um lugar de prazer, um lugar de descanso. Porque havia também ali uma árvore da vida, que se Adão comesse dessa árvore da vida, ele viveria eternamente no pecado. Imagine, irmãos, o homem viver eternamente no pecado, longe de Deus. Nós temos esses milhares de anos aqui, depois do pecado. Olha como a humanidade está, irmãos, de mal a pior, fede, o pecado fede. O pecado fede, irmão, tudo é permitido. E tem uma frase que eles falam assim, que ser feliz a qualquer custo. Eles vão ser felizes a qualquer custo agora, vende a sua alma, vende tudo, para ser feliz aqui agora. Só que nós não esperamos agora. A nossa esperança está onde, irmão? Na vinda do Senhor, nas coisas que são eternas. Ó Senhor Jesus! Então o mundo gera em torno de dinheiro, de sexo e poder. E isso, irmão, está na cabeça deles de uma forma que vocês não entendem. É algo que a gente vê que eles dedicam isso, tudo que eles têm, irmão, para isso, para ter poder, ter sexo e ter posição de dinheiro. Ó Senhor Jesus, nós vamos ser claros, irmão, o que Deus está fazendo por nós. Então ele fala aqui que Cristo, ele morreu, né? 1 Pedro 3,18, fala assim, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmão, foi assim que o pecado e a morte entrou no mundo. Então, a morte opera desde a queda de Adão até hoje. O homem, se ele tivesse escolhido a árvore da vida, ele viveria eternamente, irmãos. Então, ele teria a presença de Deus dentro do seu interior, ele teria comunhão com Deus, ele tinha livre acesso até Deus. Então, o homem, ao comer, a escolha dele foi uma escolha errada. E ele escolheu ficar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, eu digo para os irmãos como o ar que eu respiro, que eu também vivo assim. Às vezes, a minha escolha é na árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra que a árvore ela tem o lado bom e o lado mal. Quando fala do lado mal, nós rejeitamos, fugimos. Mas o lado bom,
O velho homem gosta de elogio, o velho homem gosta de se aparecer, o velho homem gosta de contar vantagens. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Mas a árvore da vida, irmão, ela tem Deus. E Deus, irmãos, Ele humilha os que se exaltam. E exalta os que são humilhados, irmãos. Eu fico às vezes, quando eu vou orar, eu nunca chego perto de Deus com soberba. Eu me humilho. Ajoelhar aos pés do Senhor é se humilhar. Você pode fazer tanto espiritualmente falando, mas você pode bater o joelho no chão, tá? Quanto tempo que nós não batemos o joelho no chão para orar? Fisicamente bater o joelho mesmo. Essa noite eu caí da cama. A Creuza levou o maior susto. E eu também, né? Eu fiquei quietinho lá no chão, não quebrou nada. Eu falei, essa é coisa de velho mesmo, cair. Lá no chão, lá. Me pergunta o que aconteceu. Eu não sei, irmão. Eu sei que eu caí da cama. Senhor Jesus, vou voltar aqui. Mas, ó Senhor Jesus, amém. Foi assim que o pecado e a morte entrou no mundo. A humanidade caiu em degradação. E a humanidade tornou-se independente de Deus. As pessoas hoje, irmãos, se você tem dinheiro, para que Deus? As pessoas correm atrás. Aí quando vem uma situação, ora para mim, né? Me ajuda. Mas quer fazer tudo longe de Deus, irmão, tudo longe de Deus. Não precisa. Às vezes você vai conversar com as pessoas, o cara, para que Deus? Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, tenho filhos, vivo bem, como bem, né? Para quê? Vai morrer bem. Então, irmãos, vai morrer bem mal, Então, irmãos, a humanidade tornou-se independente. A pior coisa, irmãos, é você perder a presença de Deus. Não existe nada pior, irmãos. Você já teve essa sensação que você perdeu a vida de Deus? Aquele momento que você sente que Deus se afastou de você, principalmente quando nós pecamos, quando nós ofendemos, né? Ó Senhor Jesus, eu queria mostrar para os irmãos, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Ó Senhor Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e nele, pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte, não só a morte física, é uma consequência do pecado, tá, irmãos? Hoje, esse ano eu faço 60 anos. Eu não tenho o mesmo vigor físico quando eu tinha 18 anos. Então, quer dizer que a morte operou no mim, né? Não é isso? Mas a morte física, essa morte física, ela pode ocorrer todo dia, a morte espiritual, pode ocorrer todo dia em nós, irmãos, se nós não voltarmos para o Senhor. Por isso que o livro de Romanos capítulo 7 fala lá do relacionamento, fala assim, nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir. Porque o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então ele fala, então não sou eu que faço, sim o pecado que habita em mim. Então, irmãos, uma característica do pecado é gerar morte. Você fica entristecido, você fica abatido, você quer fugir dos irmãos, você não quer ter comunhão. Isso tudo é resultado da morte espiritual. E essa morte, irmão, ela perdura até a hora que você chega à consciência do que Cristo fez para você. Quando você aceita o que Cristo fez, você volta rapidamente. Só que o inimigo fica falando no seu ouvido, você não merece mais, você não precisa mais. Então, irmãos, isso é um estorno para a gente entrar dentro do versículo que fala que Cristo abriu um novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Por causa do tempo, eu não vou ler aqui não, irmãos, apesar que eu tenho muito tempo, né?
Posso ficar até 6 horas. Então, irmãos, a coisa mais gostosa para um viver cristão, para um cristão, é saber que não tem nenhum empecilho mais para você se aproximar de Deus. Você crê nisso? Porque ele abriu Cristo, o que Cristo fez foi abrir o novo e vivo caminho até a árvore da vida. Lembra que eu falei em Gênesis 3, que o homem foi tirado do jardim do Éden, ele foi expulso e foi colocado num anjo ali, com uma espada flamejante ali, para que o homem não pudesse entrar. E o homem caído é tão atrevido que se não colocasse o anjo lá, ia entrar lá e comia da árvore da vida. O homem caído é desse jeito. Então Deus tirou, colocou um anjo ali mostrando para ele a justiça de Deus ali, a luz de Deus, que ele não podia entrar mais. E o homem foi só se afastando de Deus. A humanidade se afastando. O pecado cada vez mais sofisticado, né? Pecado cada vez mais. Os irmãos, eu até tenho que pedir perdão aos irmãos, eu ainda tenho muita, não é pouca dificuldade com o celular não, a minha esposa é testemunha disso. Eu saí de todos os grupos, eu não consigo, irmãos, com toda sinceridade. Final de semana, vocês querem me achar? Liga para minha esposa, por favor. Não liga para mim, não, que às vezes eu nem sei onde está. Então, às vezes você está ali com o celular. Acontece comigo também, de vez em quando eu pego. Você está vendo ali uma coisa ali, de repente, o tempo passa tão rápido. Não é assim? Você nem vê o tempo passar. Agora pega uma Bíblia para ler, pega um livro para ler. Não, que demora. Que demora. Uma vez, eu acho que eu contei para o senhor lá, eu tenho muita dificuldade de dormir, sabe? Aí eu falei, eu vou aproveitar uma situação. Toda vez que eu pego a Bíblia, me dá sono. Se eu tenho dificuldade de dormir, eu pego a Bíblia, aí eu durmo. Irmão, é impressionante. Por quê, irmãos? Porque o inimigo, Satanás, ele faz de tudo, irmãos, para que você não tenha comunhão com Deus. Você se afaste de Deus. E quanto mais nós afastamos, mais difícil fica de voltar, irmãos. Mais difícil fica de voltar. Porque agora você vai ter que vai enfrentar o seu orgulho, o julgamento dos irmãos, que às vezes o irmão nem está te olhando, você acha que ele está te olhando, está falando você. Às vezes o irmão te olha com alegria, o amado voltou, e você está achando que ele está te julgando. Então, é melhor, irmão, permanecer firme, passo de tartaruga, mas permanecer no caminho. Jesus é o caminho. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, não só morreu pelos nossos pecados, abriu um novo caminho, mas nos deu uma viva esperança. Que viva esperança? É Cristo em vós, a esperança da glória. Olha, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, essa semana eu tive uma visita, falei com respeito ao batismo, e o irmão falou o seguinte, na verdade quem falou foi a esposa dele, eu vou falar por ele, que ele acha que precisa melhorar primeiro para ser batizado. Eu falei, aí está o engano. Você precisa batizar primeiro, como testemunho para Satanás, para o mundo, que você agora é uma nova criação. Então, quem acha que o batismo tira o pecado, está errado. Que a água lava, está errado. O que lava, o que tira o pecado é o sangue de Jesus, e o que nos lava é a palavra da verdade. Quanto mais você aproximar de Deus, mais você é lavado. Quanto mais você aproximar de Deus, mais a luz te expõe. Aí você se arrepende, tem um coração, um espírito quebrantado e um coração compungido, né, contrito. Aí você recebe a luz, pede perdão a Deus e vamos prosseguir, irmãos. Vamos andar, vamos prosseguir no caminho que o Senhor
separou para nós, que é o reino. Eu pergunto para os irmãos, se quiserem responder, você quer o reino? Então tem um novo e vivo caminho para você, irmão, e para mim. Eu não sei por que nós ficamos acuados, vergonhosos, tímidos. É um novo e vivo caminho que nós podemos chegar até Ele sem receio algum, irmãos. No Antigo Testamento havia o tabernáculo. E eles tinham que entrar até os santos dos santos. As pessoas não podiam, mas o sacerdote podia. Eles iam até o santo lugar, servir o Senhor. Eles não podiam passar do terceiro véu. Então, uma vez por ano, o sacerdote podia entrar lá, irmãos. E quando ele entrava, eles amarravam uma corda nele, tinha um sininho, umas pedras, que ele fazia movimento, e quem estava lá no Santo dos Santos sabia se ele estava vivo ou não. Se parasse, ele morreu lá, Deus aceitou a oferta. Aí o que eles faziam? Eles tinham coragem de entrar lá para tirar ele? Eles puxavam ele pela corda, certo? Irmãos, a Bíblia fala que, Mateus fala assim, que o véu foi rasgado de cima a baixo. Foi aberto um novo caminho para nós até a árvore da vida. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Isso é a coisa mais gostosa que tem. Eu não preciso ir atrás de um homem para confessar o meu pecado. Eu não preciso me afastar de Deus. Eu posso ir diretamente para Ele. Eu não preciso que ninguém interceda por mim para ir até Deus. Eu posso ir sozinho. Ó Senhor Jesus. E mais gostoso quando eu vou com os irmãos. As reuniões servem para nós irmos todo mundo lá para os dos santos. Os gritos de guerra, a imersão serve para te levar para o trono de Deus. Ó Senhor Jesus, eu não dou conta, não tem problema, bate palma. Se não dá conta de fazer o grito de guerra, ora, lê. Não pode ser, irmãos, uma imposição, mas aí fica os intendentes aí, cabisbaixo, não sai do seu lugar, porque eu não dou conta. Irmão, não interessa. Se você dá conta, não dá. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Seja um no seu espírito. Né? Não critique, não julga ninguém. Né? Eu nunca fui de pular para o futebol. Nunca fui, irmãos. Eu gosto de ver jogo demais. Mas não torço para time nenhum. O time que eu torço é aquele que ganha. Ganhou é meu time. Certo? Agora eu vejo muitas pessoas no mundo sofrendo, chorando, angustiado por causa de time, os caras tem até podóloga, né? Que é que cuida da unha deles, massagista, e o bobão sofrendo com o time. Os caras ganham milhões para correr atrás de uma bola, até eu queria só. E os bobão sofrendo. Sabe, irmãos, sabe o que se chama isso? Desequilíbrio. Desequilíbrio, irmãos. Você deveria ser assim para o Senhor. Estou falando, eu nem conheço como é que é os irmãos do mundo. Eu estou mostrando como o mundo é, né? Nosso Senhor Jesus. No versículo 18, ainda em Romanos, tá? Senhor Jesus. 18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, irmão, o que Ele fez, irmão, é algo tremendo, né? Então, Deus, na sua economia, na sua vontade, Ele sabia, irmãos, que o ser humano não dá conta, irmão. Não adianta você querer se reformar, ser bonzinho. Você vai cair e vai cair. Agora, Deus pensou
o que nós precisávamos mesmo. Cristo, seu Filho, veio até nós, morreu, ressuscitou, veio até nós, viveu 33 anos, experienciou o viver humano, morreu. Satanás deve ter dado risadas agora. Cadê o filho varão que veio salvar? Esqueceu que tinha o terceiro dia, quando Cristo desceu até as regiões inferiores e pregou ali para aqueles que já haviam partido, que Ele é a salvação. Só que Ele não ficou lá, irmão, no terceiro dia Ele veio, para que eu e você pudéssemos ter acesso à árvore da vida. Irmão, você e eu temos acesso à árvore da vida, e a árvore da vida representa Deus sendo trabalhado no nosso ser. Nós podemos a todo tempo, irmãos, que você quiser, seja por meio de leitura da Bíblia, seja por meio de leitura dos livros, seja por meio da imersão, seja pregação, nós podemos, hoje, irmão, isso é algo gostoso demais. O irmão compartilhou comigo que quando ele estava na sua idade, 17 anos, como todo mundo, né, comete pecados, como todos nós também cometemos, ele ia até o sacerdote lá confessar. Aí batia nas costas dele, não, filho, isso é coisa da vida mesmo, isso é coisa de jovem, né, não tem problema não, você vai ficar mais velho, depois acaba tudo. E ele disse que saía frustrado de lá, irmão. Quando ele descobriu isso aqui, que ele não precisava ir a homens mais, ele podia confessar ao Senhor diretamente, ele ficou alegre demais, irmão. Então ele falou que essa passagem, essa questão de Cristo, traz muita alegria para ele, como também para mim, irmãos. Irmãos, eu não preciso mais esperar sábado. Tem irmão que fica esperando sábado para confessar seus pecados. Ou o irmão nunca foi na minha casa, o pastor nunca foi na minha casa. Irmãos, o irmão responsável nunca foi na minha casa. Não é assim? Ou quando você vê o irmão responsável ir na casa do outro, assim, não vem na minha casa de nenhum. Você não chama. Você quer fazer as coisas tudo sozinho? Irmão, a coisa mais gostosa na vida da igreja é que se chama o quê? Comunhão. Você está com problema? Comunhão. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Aí você vai na comunhão, esperando ser iluminado. Aí Deus te ilumina. Não seja como um jumento. Não. Né? Às vezes você procura aquele irmão que é bonzinho. Né? Aquele irmão que vai falar com você macio. Não procura um irmão que fala mais firme. Né? Às vezes, o falar mais firme é que produz resultado. Todo remédio que é amargo é bom para resolver o problema. Todo remédio que é docinho, só engana bobo. Tem que ter amargo. A Bíblia fala assim, eu cheguei até aquele livro, na boca ele era doce como mel, mas quando caía no meu estômago, amarga como fel. Viver a vida da igreja é desse jeito. Como está bom aqui essa noite, né? Palavra, né? Aí na hora de praticar, amarga como fel. Mas está sendo produzido a vida de Deus em nós. Senhor Jesus, lembrando, irmãos, o Senhor falou em Mateus 27, 51. Vamos ler lá. Mateus 27, 51. É 27 ou 28? Perdão, irmãos. Mateus 28, versículo 20. Mateus, isso mesmo, Mateus 28, versículo 20. Só onde é que eu arrumei esse 51 aqui não. Fala assim, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho dito e ordenado. E eis, irmão, vocês não estão com a Bíblia ali não? Está projetado aí não? Vamos lá. E eis que estou convosco. Vamos falar isso bem forte? Eis que estou convosco.
Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Né? Ele não nos larga, irmão. Ele não nos larga. Ó Senhor Jesus. O véu foi rasgado, né? Mateus, acho que é Mateus 27, 51, vamos ler lá, é porque fala que o véu foi rasgado de cima a baixo. 27, 51. Isso mesmo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra e fendeu-se as rochas. Então, o véu foi rasgado de cima a baixo, não foi de baixo para cima não, tá, irmão? Começou em quem? Em Deus. Foi Deus que resolveu mandar seu filho por nós. Não merecíamos, não tinha capacidade nenhuma. Então Deus resolveu mandar seu filho. Então quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. Porque a salvação procede de quem? De Deus. Não é por nossas boas obras, não é pela minha capacidade, é Deus que resolveu nos escolher. Deus não escolheu, errou na sua escolha. Deus escolheu você e é aqui que você tem que estar mesmo, para receber palavras. Ó Senhor Jesus, essa é a grande vitória de Deus, irmãos. Cristo ter vindo, aceitado, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então, essa foi a vitória de Deus. Satanás, irmão, não pode tocar naqueles que foram escolhidos, separados para Deus. O maligno não os toca, se você estiver em Cristo Jesus. Então, por isso a importância da gente estar em comunhão constante com o Senhor, para que o inimigo não toque você. Ele vai até tentar, mas ele não consegue, irmão, tocar em você. Por quê? Porque Deus é que começou essa obra em vós e Ele há de completá-la. Ó Senhor Jesus, eu estou terminando aqui, tá? Romanos 10, de 7 a 9. Isso que aconteceu com cada um de nós aqui. Romanos 10, de 7 a 9. Estou terminando. Oh, Senhor Jesus. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É isso que aconteceu com você e comigo. Então, se tiver alguém aqui que ainda não teve essa experiência de receber o Senhor como Salvador, você pode fazer isso agora. Né? Tem alguém aqui que está nos visitando? Tem não, né? Todo mundo que já recebeu o Senhor como Salvador? Amém? Aleluia. Então, já aconteceu isso na sua vida. Não precisa mais, certo? Agora, tem alguém aqui que ainda não foi batizado? Se tiver alguém que não foi batizado, você precisa cumprir a justiça de Deus. Ó Senhor Jesus. Eu queria aproveitar essa oportunidade de falar do batismo. Irmãos, não é uma regra, nós precisamos ser mais criteriosos com respeito ao batismo. Nós não praticamos o batismo de criança. Uma criança, ela é considerada criança até mais ou menos seus 10, até os 12 anos, talvez seja considerada. Eu acho que depois de 12 anos começa a ser adolescente, não é? Ou eu estou errado, é antes? Eu acho que até 12 anos. Por quê, irmãos? Porque, se não, irmãos, nós somos... O problema maior do cristão é ser desequilibrado. Começa agora, por causa dos jovens adolescentes, está cheio de encargo. Ah, mas ele está cheio de encargo, vamos batizar ele. Irmão, é batismo de arrependimento. Se ele não sabe nem o que é arrependimento, ele nem sabe o que é pecado, então nós não podemos, vamos esperar a pessoa chegar na consciência. Então, nós também não vamos proibir. Isso fica da responsabilidade dos pais. Se você vai deixar o seu filho, você sabe o viver do seu filho. E mesmo assim, irmãos, eu falo por entender que
uma criança, ela não tem consciência ainda disso, não. Embora os jovens hoje são muito avançados, mas quando diz respeito a essa questão, ele comete por natureza dele mesmo, que a natureza do homem caído é pecar. Mas ele não tem consciência do que ele está fazendo. Então, irmãos, somos criteriosos, equilibrados a esse respeito. Certo? Quando for batizar o seu filho, procure os irmãos responsáveis para comunhão, para você ser iluminado. Eu não estou falando que está proibido, eu não estou falando isso aqui, senão os irmãos vão se fechar. Certo? Eu estou falando que nós temos que ser equilibrados. Pode pregar o evangelho, pode fazer o que mas se não tiver um viver adequado, então, de testemunho, então nós vamos dar sabedoria, os pais questionar, os pais ensinar, até que ele chegue à consciência de que... E outra coisa, é uma decisão dele. É ele que tem que decidir, não são os pais. Certo? Já viu aquele casamento arranjado? Você tem que casar, e arruma. Não, o batismo não é assim. Recebeu o Senhor como seu Salvador. Tem consciência de que ele é um filho de Deus, aí você pode levá-lo a ser batizado. Se não, irmãos, espera. Empolgação é fácil. Certo? Ser empolgado, está todo mundo te batizando. Né? Nós não somos uma boiada. Uma boiada é aquela que tem o estouro de boiada. Você para um boi e pergunta, por que você está correndo? Não sei não, está todo mundo correndo. A vida da igreja não pode ser assim. Você e eu temos que ter experiências com o Senhor. Eu não vivo a experiência do Rogério, eu não vivo a experiência do irmão. Eu tenho que viver a minha experiência com o Senhor. Qual que é a sua experiência com o Senhor? Se não tiver experiência com o Senhor, irmão... Então, hoje nós estamos sendo iluminados, por quê? Porque Cristo está conduzindo a cada um de nós para Deus, irmãos. Isso é um privilégio para cada um de nós. Para os jovens, para os adultos, todo dia nós somos conduzidos na presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler no Alimento Diário, página 55. Página 55, eu falei, né? Esses versículos anteriores, que falam sobre o batismo, falam assim, esses versículos nos mostram que o batismo nos salva, não pela remoção da imundícia da carne, está vendo? O batismo, ele não tira pecados, certo? Ele sepulta o velho homem. Aí, por que eu estou falando isso? Mas, se o batismo tira os pecados, por que eu continuo pecando ainda? Eu ainda cometo pecados? Por causa do velho homem. Então, o batismo é uma declaração para Satanás, uma declaração para o mundo, que a minha vida agora, ela pertence ao Senhor. Embora eu cometa pecados ainda. Ó Senhor Jesus, a ideia é essa, que ser batizado, que eu não vou cometer pecado mais. Aí causa problema. O batismo é uma figura da realidade espiritual, daquilo que Cristo realizou em sua morte e ressurreição. Um testemunho dado ao mundo e aos principados e potestades de que cremos em Jesus, com o qual morreremos, e por estarmos agora libertos do pecado e da morte, para viver com Ele. Tudo isso é para termos uma boa consciência diante de Deus e por meio da obediência devida a Ele. Fomos regenerados por uma viva esperança. Pela circulação da vida, somos cada vez mais salvos e santificados pelo Senhor por meio da verdade. Estamos vivendo cada vez mais para a vontade de Deus e encabeçar todas as coisas em Cristo. Quando estivermos completamente encabeçados por Cristo, Ele terá uma plataforma para a base de estabelecer, para encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, ficou claro o que eu falei com respeito ao batismo? O batismo não, da parte, não vou pecar mais. Engano seu. O velho homem atua em nós ainda.
Desculpa. O Leviatã e o Behemoth estão aí adormecidos. Dá chance para vocês verem. Por isso que muitas vezes nós somos envergonhados em casa, com a esposa é envergonhada, porque deu chance para o Leviatã e o Behemoth, que estava adormecido. Não confie na sua carne, não confie em si mesmo. Volte o seu coração. Olhar firmemente para o autor e consumador. Quem nos livra de pecado, quem nos separa desse mundo, é quem? Cristo. É a palavra que faz a obra em cada um de nós. Amém? Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição. Hoje eu e os irmãos e todos aqueles que receberam a sua vida, Senhor, pode livremente chegar na tua presença, confessando os nossos pecados, os nossos erros e receber misericórdia primeiro, Senhor. Porque o Senhor olhou para nós, viu que nós não damos conta. Mas também o Senhor não ficou só nisso, Senhor. O Senhor deu a graça para nós, que é Cristo. Cristo em nós, Senhor. Essa é a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Jesus Senhor. Vamos aos avisos, né? O Bucafé pede para informar que tem salgado hoje a R$8. Amém? O café pede para informar que temos salgado a R$8. Os irmãos pedem para orar para a volta dos irmãos da conferência, que vai ocorrer na terça-feira e na quarta-feira. Então, vai voltar 2 ônibus, um na terça-feira e outro na quarta. Vamos estar orando para os irmãos voltarem em segurança, tudo tranquilo, né, nessa estrada. Lá em São Paulo, chove, não chove, a gente sabe como é que está o procedimento lá, tem vezes que chove, tem vezes que não. Então, que os irmãos possam estar orando, tá? E outra coisa, a gente sabe o motivo que cada um não pôde estar na conferência. O Senhor sabe disso. Cada um sabe o porquê que não pôde estar lá. Mas não quer dizer que a gente fisicamente não estamos lá, que nós não podemos participar dessa bênção. Então, a gente encoraja a gente estar assistindo a conferência pelo YouTube, que graças ao Senhor a gente tem essa ferramenta, né? O Senhor nos deu essa ferramenta para a gente estar participando do mover. Então, não quer dizer que, eu não pude estar lá, eu não estou